Paz do Senhor, amém, glória a Deus, é um privilégio, estarmos reunidos aqui nessa manhã, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus e aguardando, a volta do nosso Senhor, aguardando a trombeta soar, a igreja ser arrebatada. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu gostaria de meditar, juntamente com os irmãos, uma palavra que está em Efésios 4, a partir do verso 31. Bem, as crianças estão liberadas também para receber a ministração. Glória a Deus. Aleluia. E as crianças maiores, fiquem aqui, Amém? Nós devemos ter o coração de uma criança. Quando Jesus ele esteve neste mundo, ele disse, deixe vir a mim as criancinhas, E hoje ele diz, deixe vir a mim você, com o coração aberto, amém? Para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queridos, Efésios 4, a partir do verso 31, diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Glórias a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, quando ele estava preso ali em Roma, mas o seu coração ele estava livre, Nós vemos o apóstolo Paulo, ele passando por diversas adversidades, perseguição, prisão, mas nada disso foi capaz de conter o coração dele, um coração quebrantado, um coração sedento pelo Senhor, e um coração livre para ensinar sobre o amor, sobre a unidade e sobre a vida cristã verdadeira, a vida a qual nós devemos seguir como cristãos. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala sobre como o evangelho ele deve transformar os nossos relacionamentos, E quando ele chega a esses versos, ele toca justamente uma das áreas mais delicadas na vida humana, que é justamente relacionamentos. Quem acha aqui que é fácil se relacionar com os outros seres humanos? Tem alguém? Quem acha que é fácil se relacionar com você mesmo? Porque às vezes a gente tem alguns conflitos que nós com nós mesmos nós não nos entendemos. Inclusive, aqui nós podemos trazer também para os relacionamentos familiares. Irmã Disse, irmão Paulinho, estão completando 57 anos de casados. É tranquilo, irmã Disse, irmão Paulinho? É suave? Viver em família? E é uma família grande, viu? Eles povoaram bem, São filhos, são netos, são bisnetos. Mas, queridos, não é fácil. E Paulo, ele mostra que não basta nós sermos espirituais na igreja, se dentro de casa, nós chegamos amargurados, nós chegamos com a ira, se dentro da nossa casa, se no nosso ambiente familiar, não é semeado o perdão, E hoje nós vivemos tempos em que casas físicas, elas estão bem estruturadas, Muitas famílias vivendo bem financeiramente, mas os corações, eles estão quebrados. Nós vemos tantas famílias que dispõem de riquezas aos olhos deste mundo, mas que não se tem um relacionamento familiar. Temos moradias confortáveis, mas os relacionamentos eles são frios. Nós temos a tecnologia, que hoje ela nos conecta, mas muitas vezes falta o diálogo verdadeiro dentro de casa. E a verdade é que há muitos lares feridos, e muitos deles, há pessoas que amam a Deus,
há pessoas que servem na igreja, servem na obra de Deus, mas que carregam dores que nasceram dentro de casa, dores que nasceram justamente desse convívio familiar. Algumas palavras duras, né? Algumas ausências, nem sempre pôde-se ter os pais presentes, nem sempre se teve o afeto, nem sempre se teve o carinho. Algumas decepções que acontecem, né, ao longo da caminhada, alguns distanciamentos. Nós costumamos pensar, muitas vezes, que com o tempo as coisas se resolvem, né? Surgem alguns problemas, a gente fala, não, isso daqui com o tempo vai se resolver. Mas há feridas que, se elas não forem cuidadas, que se elas não forem tratadas, aquilo vira uma infecção, aquilo dá febre, aquilo baixa a sua imunidade, aquilo traz a morte, né? Então, que nós possamos estar atentos. E há uma boa notícia, que aonde há feridas, o nosso Deus, Ele derrama a cura. Aonde há enfermidade, o nosso Deus, Ele traz a cura. Aonde há amargura, o nosso Deus, Ele traz o perdão. E nós precisamos entender isso. O mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo, ali na prisão, hoje ele está aqui para libertar lares, ele está aqui para restaurar relacionamentos, ele está aqui para curar famílias, ele está aqui para trazer a paz, nessa paz que excede todo o entendimento. Como nós podemos entender, ter a paz em meio ao mundo que nós vivemos hoje, mas o Senhor, Ele traz a paz ao nosso lar, porque essa paz ela não vem de nós mesmos, essa paz ela não vem do meio ao qual nós convivemos, mas essa paz ela vem direto do trono do Senhor para as nossas vidas, e através das nossas vidas essa paz ela está na nossa casa, essa paz ela está na nossa família. O nosso Deus, Ele é um Deus de restauração. Ele não apenas salva a alma, mas Ele restaura a família. E o tema da ministração que Deus colocou no meu coração é famílias curadas pelo amor. Famílias curadas pelo amor. E esse amor não é um amor deste mundo, né? Um amor de carinho, um amor de cuidado, não. As famílias elas são curadas pelo amor do nosso Deus. Antes de haver igreja, antes de haver governo, antes de haver as cidades, né, houve uma família. Deus criou a família. Deus ele uniu. Nós vemos em Gênesis 2:18 que o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus ele cria a mulher justamente para se unir a Adão. Deus cria Eva e a partir dali inicia-se uma família. A família, ela foi o primeiro projeto do coração de Deus. Não adiantava toda a criação, os animais, as árvores, né, as plantas, separar a água da terra, do sólido, né, se não houvesse a família. E tudo que Deus criou, nós vemos que o inimigo ele vem tentando destruir. Se nós olharmos desde o Éden, o inimigo ele já cria ali uma estratégia para atacar a família. Quando a serpente ela conversa ali com Eva e ela convence Eva a comer ali do fruto, o alvo do inimigo não era simplesmente, né, destruir o relacionamento que Eva tinha com Adão, não. O intuito dela era destruir o relacionamento que aquele casal tinha com Deus. O inimigo ele tenta destruir as famílias, porque isso traz a destruição do relacionamento com Deus. O primeiro homicídio que nós vemos relatado na palavra de Deus em Gênesis 4, ele foi justamente entre irmãos. Nós vemos aqui novamente o contexto da família. Tem alguns telejornais que são bastante
sensacionalistas, né? Então, o homicídio, querido, aquilo que aparece lá no telejornal, falando irmão matou irmão, né? Isso já aconteceu desde o princípio. O pecado, ele trouxe essa destruição para a família. O inimigo, ele vem tentando. Ele tentou contra Adão e Eva, eles sofreram, né, o preço do pecado. Depois, contra Caim e Abel, também veio o homicídio, né? E aqui nós vemos que Deus, ele recebe a oferta de Abel, ele rejeita a oferta de Caim. Gênesis 4. E com isso surgiu a inveja, né? E a inveja, ela gerou a raiva. E a raiva, ela gerou a amargura. E a amargura, ela gerou o ódio. E nós vemos no verso 8, que foi registrado a primeira morte, justamente em família, que diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Queridos, o diabo, ele sabe que se ele ferir o relacionamento de marido e mulher, se ele ferir os relacionamentos entre irmãos, o relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, ele vai enfraquecer a igreja, ele vai enfraquecer a sociedade. Quantos divórcios hoje em dia, quantas famílias destruídas, quão banalizada está a família, mas a igreja do Senhor, ela tem que permanecer firme. A nossa família, ela tem que permanecer forte no Senhor. A igreja, a comunidade, a Zona Sul, ela é apenas um reflexo do que deve ser a nossa casa. Não adianta nós vivermos em desunião na nossa casa e queremos viver em união aqui na igreja, não. Aqui é uma junção de famílias, e essas famílias, elas glorificam o Senhor não só aqui neste local. O glorificar ao Senhor, ele começa quando nós abrimos os nossos olhos, a nossa casa, diariamente. O glorificar ao Senhor começa nas nossas atitudes, de marido com as nossas esposas, da nossa esposa com o marido. Começa da atitude de pais com os filhos. A palavra de Deus diz: pais, não ireis os vossos filhos. Muitas vezes até no tom de brincadeira, nós estamos irando os nossos filhos. Nós estamos gerando mágoas, nós estamos gerando feridas, e essas feridas, elas trazem consequências, elas trazem a destruição. Que Deus, ele continue nos abençoando para que o nosso lar, ele seja um reflexo do reino de Deus aqui neste mundo. Que o nosso lar, independente do quão conturbado esteja ao nosso redor, do quão difícil esteja no trabalho, do quão difícil esteja ali na vizinhança, mas que ao adentrarmos o nosso lar, ao adentrarmos a nossa casa, seja um lugar de paz. O reino do Senhor esteja presente. O amor que há no lar, ele deve ser refletido no amor que nós temos como irmãos, no amor que nós temos como igreja de Cristo. Familiares é uma obra espiritual e não apenas um tratamento emocional. Deus, ele criou a família com um propósito. O seu relacionamento de marido e esposa não é apenas algo emocional, é algo espiritual, sim. A presença do Senhor, ela está sobre o nosso lar, e nós devemos ter esse entendimento, ter o entendimento de que a palavra do Senhor, ela veio para nos instruir. E nós louvamos aqui que a igreja, ela vai ser arrebatada, que vai ser um piscar de olhos. Querido, esse piscar de olhos não vai dar para você consertar o seu relacionamento com a sua família. Isso tem que ser vivido diariamente, isso tem que ser cultivado na presença do Senhor. O nosso lar é a habitação do Espírito Santo de Deus. Existem lares que estão doentes, existem lares que estão adormecidos, muitos lares hoje estão feridos, e nem sempre é por falta de amor, mas é por falta de cura, é por falta do perdão, é por falta de se humilhar, assim como Jesus Cristo se humilhou. Queridos, quando nós entendemos que nós fomos perdoados, nós não podemos negar perdão a ninguém.
quando nós entendemos o amor de Deus, que enviou Jesus Cristo, o Cordeiro puro, o Cordeiro santo, para redimir os nossos pecados. Quando nós olhamos a nossa condição pecaminosa, quando nós olhamos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, queridos, nós não temos o direito de negar o perdão ao erro do nosso irmão. Nós não temos o direito de negar o perdão para o nosso familiar, porque o maior perdão, ele aconteceu sobre as nossas vidas. Queridos, é difícil neste mundo, ou seja, eu vou corrigir, não é difícil, é trabalhoso. É trabalhoso porque difícil, a palavra de Deus, ela nos deixou toda a orientação de como deve ser. A palavra de Deus, ela nos deixa toda a instrução de como nós devemos ser na sociedade, de como nós devemos ser como funcionários, como chefes. A palavra de Deus, ela nos deixa a instrução de como nós devemos ser como pais, como esposo, como esposa. O Senhor Jesus, ele nos deixou toda a instrução, mas é trabalhoso. É trabalhoso porque a nossa natureza, ela nos leva numa direção contrária. A nossa vontade, ela nos leva numa direção contrária. O nosso temperamento, a nossa forma de agir, a nossa natureza, a todo momento, ela está nos levando ao erro. E quantas feridas elas são causadas por palavras ditas em momentos de raiva, por palavras malditas. Quantos pais muitas vezes estão amaldiçoando os seus filhos, estão amaldiçoando o seu próprio lar, justamente por não conseguir se controlar no momento de raiva, no momento de nervosismo. A ausência também, a ausência ela causa feridas. Quantas pessoas hoje em dia têm suprido a ausência com bens materiais, queridos, isso não resolve nada. O bem material ele vai ficar aí. O que é novo hoje, ano que vem já não é mais novo. O que é atrativo hoje, ano que vem já é ultrapassado. As coisas acontecem muito rápido, mas a marca que você vai deixar na vida do seu filho, o amor que você vai transparecer para a sua família, queridos, isso ninguém pode tirar. Isso não é ultrapassado. Isso é necessário para que a presença do Senhor ela esteja sobre o nosso lar, para que a presença do Senhor ela esteja sobre as nossas vidas. Quantas feridas por traições amorosas, traições muitas vezes emocionais, a falta de perdão entre filhos com os pais, dos pais com os filhos, a falta de perdão entre irmãos, o orgulho que está intrínseco na nossa natureza, mas que o nosso Deus, ele demonstrou através de Jesus Cristo que é necessário que nós venhamos nos humilhar. Quando o orgulho, ele sobressai, a queda ela é certa. Quando o orgulho, ele prevalece, queridos, as marcas elas irão ficar. Mas é necessário nós nos humilharmos, as feridas, elas precisam ser curadas. Casa onde há gritos, há pouca conversa. Quantas casas, né, nós vemos as pessoas se comunicando de uma forma rude, de uma forma agressiva, levantando o tom de voz. Isso vira um hábito, né? E aonde há grito não há conversa. Casas onde há comida na mesa, mas não se há comunhão. A mesa ela é o objeto mais importante da casa. Né? E aqui eu não estou dizendo que você precisa ter uma mesa gigante, de repente você não tem nem a mesa, mas você tem o hábito ali de sentar, de compartilhar da refeição. Queridos, esse é um momento de comunhão. O Senhor Jesus, ele nos deixou como igreja a ceia. Domingo passado nós estivemos aqui numa grande mesa, ceando na presença do nosso Deus, compartilhando a comunhão que nós temos como irmãos, numa casa em que não há unidade, cada um faz a sua refeição em um tempo diferente, cada um faz a sua refeição em um local diferente. Não, é necessário nós resgatarmos a mesa, é necessário nós resgatarmos a comunhão nos lares.
E no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele escreve, Efésios 4:31, livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Ou seja, o lar não há lugar para amargura. O lar, ele é um lugar de cura, ele é um lugar de perdão. Hebreus 12:15 diz assim: cuidem-se que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Queridos, aqui o escritor aos Hebreus, ele trata a amargura como sendo uma raiz. A raiz, muitas vezes, o que está visível, ele é apenas um brotinho, né? Quando nós vemos muitas vezes um matinho nascendo ali perto da plantinha que você cultiva com tanto amor, você vai lá e puxa aquele matinho. E quando você olha, de repente, a raiz ela já está o dobro do tamanho daquele matinho que está nascendo. Assim é a amargura. A amargura, se ela não for curada, ela vai enraizando. E muitas vezes a raiz ela vai matando aquela plantinha que você cuida com tanto zelo, que você cuida com tanto amor. De repente você olha, aquela planta ela morreu, mas o matinho que você não tirou, aquela raiz da amargura, ela brotou no coração, ela germinou ali no coração e ela trouxe a destruição. A amargura ela é uma raiz que ela cresce silenciosa e quando se dá conta ela já destruiu tudo. Mas o antônimo da amargura é justamente o perdão. O perdão. Queridos, nós devemos praticar o perdão. O perdão ele não é um sentimento, o perdão é uma decisão espiritual. Você decide perdoar. Você não vai sentir o desejo de perdoar, porque a nossa natureza, as nossas emoções, ela nos confunde e elas querem justamente trazer uma justiça aos nossos olhos humanos. Mas o nosso Deus, Ele nos instrui a tomarmos essa decisão, a tirarmos toda a raiz de amargura e justamente a vivermos o perdão. Nós não podemos perdoar somente quando nós temos a vontade de perdoar. Nós devemos lembrar aquele que nos amou primeiro, aquele que se entregou pelos nossos pecados. Jesus Cristo, Ele nos ensinou na oração modelo. Em Mateus 6,12 Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Devemos perdoar aqueles que nos devem, assim como Jesus Cristo, Ele nos perdoou. Ou seja, o perdão que nós recebemos de Deus é o mesmo nível de perdão que nós devemos oferecer àquele que tem nos magoado, aquele que tem muitas vezes nos causado algum mal. Quem não perdoa é uma pessoa que ela é aprisionada pelo passado. Você vê que uma pessoa que ela não perdoou, ela ficou aprisionada numa situação, muitas vezes que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e aquilo ainda continua vivo no coração da pessoa. Mas Jesus Cristo, através do perdão maior, através da cruz do Calvário, Ele tirou todo o nosso passado, Ele tirou toda a nossa condenação. E hoje nós vivemos em novidade de vida. Hoje nós vivemos na esperança, assim como nós louvamos nessa manhã. Nós vivemos na esperança de estar com Ele ali na glória. Nós vivemos na esperança de que, num simples fechar e abrir de olhos, num simples piscar, que nós fazemos de uma forma tão automática, nós não estaremos mais neste mundo, mas nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ali na glória. Queridos, o perdoar, ele não é uma decisão fácil. Você pode falar, não, fala-se tanto de perdão, né? Mas a teoria, muitas vezes nós aprendemos na faculdade, aprendemos
toda a parte teórica, né? Mas quando nós estamos na prática, muitas vezes é totalmente diferente. Você fala, nossa, era aquilo que o professor ele estava explicando. Muitas vezes aqueles que estão na medicina, né? O professor explicou que era só estancar aqui o sangue, você se vê na cirurgia, ali com sangue jorrando, e o que eu faço? Né? É necessário, nós temos a teoria, mas é necessário, o Senhor Jesus Cristo ele nos ensina aqui na teoria. O Senhor Jesus Cristo ele nos ensina através da palavra dele, mas ele nos coloca também em situações práticas. O Senhor ele vai nos colocar em situações onde tudo aquilo que nós fomos ensinados, tudo aquilo que nós somos constantemente ministrados pelo Senhor, nós temos que ter uma vida prática de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Perdoar quem nos feriu dentro de casa, perdoar um pai ausente, perdoar um filho rebelde, perdoar muitas vezes um cônjuge infiel, um irmão que magoou, tudo isso dói. Tudo isso dói. Queridos, é muito simples a gente sair e a gente muitas vezes coloca uma máscara, né? Ah, aquela pessoa na igreja ela é tão legal. Ah, aquela pessoa no trabalho, ela é tão legal. Mas muitas vezes aqueles que estão sofrendo as consequências do que de fato nós somos é dentro de casa. É dentro de casa. Dentro de casa não tem como você colocar uma máscara. Dentro de casa não tem como você virar para a sua esposa e para os seus filhos e falar, não, eu sou legal. Sendo que na realidade, no dia a dia, eles estão convivendo e eles veem que não é nada disso. Mas dentro de casa é onde o reino do Senhor ele é manifestado. Dentro de casa é onde o amor ele tem que fluir. Não adianta você demonstrar um amor para os seus familiares, não adianta você demonstrar um amor por seus amigos, pelos seus irmãos, que nós nos encontramos aqui nessa manhã, se dentro de casa você não demonstrou amor. Se dentro de casa nós não estamos vivendo o amor. Mas lembre-se, Cristo, ele perdoou quando ainda nós não tínhamos o entendimento. Em Romanos 5,8 diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Muitas vezes aquele que está nos afligindo, ele não tem o conhecimento, ele não tem o entendimento. Mas da mesma forma que o amor de Deus, ele nos alcançou, quando ainda nós éramos pecadores, quando ainda nós não tínhamos o entendimento, dessa mesma forma, nós devemos perdoar aqueles que muitas vezes estão sendo usados pelo próprio inimigo para nos afligir, para nos trazer a tristeza, para nos trazer a destruição. Deus ele tem um propósito em todas as coisas, então algumas situações nós não entendemos, mas é plano do Senhor para as nossas vidas, é plano do Senhor para a nossa família, e nós devemos nos unir e entender que o perdão ele não é algo condicional, você não precisa receber algo para você perdoar, aquilo que nós recebemos já pagou toda a condição. Você não precisa de um pedido de perdão para você ir até a pessoa e perdoar. O Senhor Jesus ele nos deixou o ensinamento de que no momento da oferta, se você lembrar de alguém que te causou algum dano, de alguém que você precise perdoar, de alguém que causou algum mal, você deixe a sua oferta, você vá, se reconcilie e volte diante do altar. Queridos, essa oferta, hoje nós falamos muito de oferta num contexto financeiro, né? E aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele está nos ensinando algo além do ofertar financeiramente na obra do Senhor. Ele está nos ensinando que nós nos entregarmos como oferta diante de Deus, é necessário que nós venhamos estar em paz com o nosso irmão, é necessário que o nosso coração ele esteja puro, que o nosso coração ele esteja limpo, que não tenha ali a raiz de amargura, que não tenha a ira, que nós possamos
entregar a nossa adoração ao Senhor, que nós possamos deixar o Espírito Santo tomar conta do nosso coração, o coração do homem que é tão enganoso, o coração do homem que é tão falho, mas que o Espírito Santo de Deus, ele venha nos guiar. E quando o perdão ele entra, a paz ela volta, o lar ele muda. Quando há perdão, um lar onde havia gritaria, agora tem conversa. Um lar onde havia abundância de refeição, mas não se tinha comunhão. De repente a abundância ela diminuiu, mas a comunhão ela existe. É esse lar que nós devemos buscar na presença do Senhor. E como o lar ele vai ser curado? Somente através da presença do nosso Deus. Eu não sei qual foi o seu contexto familiar, eu não sei qual tem sido o seu contexto familiar, eu não sei o quão ferido você chegou até aqui, mas o nosso Deus, Ele está ministrando essa palavra com um propósito. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu comecei a esboçar, eu falei, meu Deus, mas, né, uma palavra, eu tinha colocado no coração de falar sobre família, mas não nesse contexto, né, e Deus, Ele nos usa da forma que Ele quer. E se Deus ele está entregando essa palavra nessa manhã, é porque eu preciso dela, é porque você precisa dela, é porque o nosso lar, ele é um lugar onde o reino de Deus ele tem que estar presente. Nós cantamos aqui, e durante o louvor o Espírito Santo, ele foi ministrando no meu coração de que para nós chegarmos ao arrebatamento, né, nós ansiamos tanto estar perto do Senhor, estar com o Senhor ali na glória, querido, mas se nós não consertarmos, se nós não perdoarmos, se o nosso lar não tiver a habitação do Senhor, é em vão nós estarmos aqui levantando as nossas mãos, é em vão todos os dias nós falarmos, Senhor, eu quero estar contigo na eternidade, Senhor, volta, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja. Queridos, para que isso aconteça, é necessário que haja o conserto. É necessário que o perdão que começa dentro do nosso lar, ele também invada a comunidade, ele invada a igreja. Aquilo que muitas vezes você não concorda e você se magoa, querido, não deixa isso causar uma raiz de amargura no seu coração. Aquilo que você muitas vezes não concorda no seu meio profissional, queridos, não deixa isso causar uma raiz de amargura. Não deixa isso causar um relacionamento ruim com as outras pessoas, mas que o amor de Deus que está em nós, ele possa ser transmitido através de todos os relacionamentos, através do relacionamento familiar, através do relacionamento profissional, através do nosso relacionamento como irmãos, como igreja de Cristo. Em Lucas 19, é relatado o exemplo de Zaqueu, a história de Zaqueu. E quando Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu, algo sobrenatural aconteceu. Nós vemos no verso 8, que Zaqueu, um homem avarento, um homem que tinha muito poder ali na sociedade, mas que era um homem que buscava, né, os seus próprios interesses, buscava levar vantagem em tudo. E no verso 8 ele diz assim, Senhor, se tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Querido, sabe o que isso significa? Que quando nós temos esse entendimento, onde havia o ódio, onde havia o rancor, você tem a dívida de dar 4 vezes mais amor. Aonde havia o ressentimento, aonde foi criado uma barreira por alguma situação, a nossa obrigação como filhos de Deus, como quem entendeu que Deus ele está fazendo parte da nossa vida, que Jesus Cristo ele está dentro da nossa casa. É hora de nós passarmos por cima de todo o orgulho, é nós passarmos por cima de todo o sentimento humano e nós pregarmos o amor, nós nos humilharmos, nós demonstrarmos o amor que nós temos como filhos de Deus,
como alguém que entendeu o maior amor e que vive esse maior amor. Da mesma forma, quando Jesus, ele entra na nossa casa, esse ambiente ele tem que mudar. Esse ambiente ele tem que mudar. A nossa vida, ela tem que mudar. O perdão, ele tem que transparecer, ele tem que florescer. A comunhão, ela é restaurada. A presença de Deus, ela cura aquilo que o tempo ele não cura. Que muitas vezes você vira e fala, não, o tempo vai sarar isso, o tempo vai curar isso. Não. O amor de Deus, ele cura aquilo que o tempo não curou. Ele restaura os relacionamentos, ele cura as memórias, ele apaga o peso do passado. Por isso o maior desafio hoje não é nós mudarmos o outro, né? Nós temos a ideia, e muitas vezes é a ação, de que aqueles que estão próximos de nós, que nós não concordamos com alguma coisa, nós queremos mudar aquela pessoa. Não, essa ação ela está errada, nós devemos trazer Jesus. Nós devemos trazer Jesus para o centro dos nossos relacionamentos. Nós devemos orar mais pelo nosso próximo. Nós devemos demonstrar mais atitudes de amor. Eu me recordo, logo quando eu casei com a Pri, nós fomos morar ali numa casa, um bairro ali próximo ao Autódromo de Interlagos, e já era uma casa que meu pai tinha, e meu pai ele tem uma personalidade um pouco forte. E aí a vizinha da esquerda, ela já criou um preconceito comigo por conta da figura do meu pai. E eu falei, meu Deus, eu preciso. Muitas vezes ela estava lá lavando a calçada, eu falava, bom dia, dona Sônia. Ela nem respondia. Ou muitas vezes eu estava lá lavando a calçada, ela, só pode ser filho do seu Antônio. Eu falei, estou só lavando a calçada da minha casa. E um dia, época de Natal, eu fui no supermercado e o Espírito Santo de Deus, ele é lindo. O Espírito Santo, nós devemos ter os nossos ouvidos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele está falando conosco. Muitas vezes, relacionamentos eles estão quebrados porque os nossos ouvidos eles estão fechados para o Espírito Santo de Deus. E eu fui ali no mercado, justamente na ceia, que ficou faltando alguns ingredientes, sempre falta, né, irmão? E sobra para a gente, né? As irmãs, não, vou comprar uma semana antes, mas sempre falta o coentro, sempre falta a batatinha, alguma coisa falta. E eu fui ali no mercado e o Espírito Santo falou, você vai comprar 2 panetones. Um para a vizinha da direita, um para a vizinha da esquerda. E aí você obedece, você fala, Senhor, deixa eu ir aqui no mais barato, né? E aí o Senhor, não, você vai comprar o melhor. Você vai comprar aquele de lata, você vai comprar aquele bem bonito. E eu comprei aquele panetone, eu cheguei em casa e eu falei para a Pri, a gente tem uma missão. A gente tem uma missão que Deus mandou. E nós fomos primeiro na Dona Rosa. A Dona Rosa era um doce. Dona Rosa era uma vizinha assim que recebia a compra para a gente do Mercado Livre, que era um exemplo de vizinha. E para ela foi fácil. E agora o Espírito Santo falou, agora vai lá na Dona Sônia. E nós fomos ali na Dona Sônia, ela não estava em casa, nós entregamos para o filho dela. Queridos, mas a transformação ela foi total. Eu estava lá lavando minha calçada quieto, ela já estava puxando assunto. O filho dela abriu um salão, né, ali de cabeleireiro, e aí eu comecei a cortar o cabelo lá, depois veio o Jojo, a gente cortando junto. A Dona Sônia, ela sofreu de um câncer, e no final, eu estava ali cortando o cabelo, ela estava ali junto, e ela falou, nossa, você parece o Tom Cruise. Eu falei, olha só como Deus faz. Olha só como Deus faz. E a Dona Sônia, ela conheceu o amor de Deus. Eu sei que eu não pareço com Tom Cruise, queridos. Mas a Dona Sônia, ela conheceu o amor de Deus. Através de um panetone, não. Através de uma atitude que foi quebrada.
através de um perdão, queridos. O perdão não é sobre nós. O perdão é sobre nós refletirmos Deus. É o reino de Deus que tem que ser transparecido através da nossa vida. É o reino de Deus que tem que transparecer através das nossas atitudes. No verso 32 de Efésios 4 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Glórias a Deus. Queridos, se coloquem em pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para nós finalizarmos, Josué 24:15. Diante de todo um contexto ali que Josué ele estava vivendo, ele diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que aos seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Queridos, muitas consequências da nossa vida vêm justamente através da nossa família, né? Aquilo que a nossa família foi, aquilo que foi cultivado pela nossa família, né? As amarguras que a nossa família trouxe ao longo da caminhada. Mas o que Josué, com autoridade, ele diz, ao final de tudo isso, ele diz: mesmo que vocês decidam servir os seus deuses, mesmo que vocês decidam continuar dessa forma, ele com autoridade, ele diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu gostaria que nessa manhã, você repetisse comigo isso com a autoridade do Espírito Santo que está sobre a sua vida, a autoridade do Espírito Santo que está sobre o seu lar. Eu gostaria que você dissesse: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, antes de passar a palavra para o pastor Alencar, eu gostaria de saber se há no nosso meio alguém que ainda não conheceu esse amor. Alguém que de repente, contexto familiar, de repente a sua história, ela foi uma história de amargura, ela foi uma história de tristeza. Há pessoas que te feriram e você ainda não conseguiu liberar o perdão para essa pessoa, você ainda não decidiu perdoar essa pessoa. Mas eu gostaria de te dizer que o maior amor ele aconteceu ali na cruz do Calvário. E esse amor, ele nos trouxe o perdão. E se nós fomos alcançados por esse perdão, ele apaga tudo aquilo que você fez. Ele vai apagar todas as feridas. De repente, feridas que estão abertas, elas vão ser cicatrizadas. Você pode olhar, você pode lembrar da situação, mas através do amor de Deus, isso não vai mais te causar dor. Eu gostaria de saber se nessa manhã há alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Alguém que ainda não entregou esse passo. Alguém que ainda não conhece esse amor. Queridos, o nosso Deus, Ele é um Deus de liberdade. Ele é um Deus que não nos força a nada. Mas a partir do momento que você toma atitude, a partir do momento que você dá o primeiro passo, o nosso Deus, Ele vai colocando o chão sobre os seus pés. O nosso Deus, Ele vai criando uma nova história para a sua vida. Aquilo que era dolorido, aquilo que era espinhoso, o nosso Deus, Ele vai colocar um caminho onde você vai trilhar, um caminho que vai te levar para a eternidade, um caminho que não vai mais te trazer a tristeza, não vai te trazer mais a dor, não vai te trazer mais o rancor, mas é um caminho onde você vai entender o verdadeiro significado do perdão.
É isso que o nosso Deus, Ele tem para nós. É isso que o nosso Deus, Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Pela última vez eu pergunto se há alguém em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Querido, é um ato tão simples, é você levantar suas mãos. Nós estaremos orando por você, nós estaremos te recebendo como igreja de Cristo, para que junto nós possamos aprender mais do Senhor, para que junto nós possamos caminhar, para que junto nós possamos estar rumo à eternidade com o nosso Deus. Pela última vez eu pergunto se há alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo, a mudar a sua vida. Levante uma das suas mãos, nós estaremos orando por você. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria que vocês colocassem a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai. Senhor, nós reconhecemos, Pai amado, a tua soberania, o teu amor. Pai amado, muitas vezes nós não entendendo o teu amor, Senhor. Nós sabemos que o teu amor, ele nos alcançou, Senhor, e que ele vai muito além do que nós podemos imaginar, Pai. Senhor Jesus, nós oramos, Pai amado, para que dessa mesma forma que o teu amor, ele nos alcançou, Senhor. Pai amado, aqueles que estão ao nosso redor, Senhor Jesus, eles sejam alcançados, Pai amado, pelo teu amor, Senhor Jesus, através das nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, trata, Senhor Jesus, em nós, Senhor. Muda, Senhor Jesus, aquilo que precisa ser mudado. Tira, Senhor Jesus, o matinho, Senhor, que está crescendo, meu Pai. Ó, Senhor Jesus, a amargura, Senhor, a ira, Senhor. Ó, Pai amado, nos dê um coração limpo, Senhor, um coração puro, Senhor. Ó, Pai amado, nessa manhã, Senhor Jesus, Pai amado, nós oramos, Senhor Jesus, pela nossa família, Senhor, e colocamos, Senhor Jesus, a nossa família diante da Tua presença, Pai. Relacionamentos nessa manhã, Senhor, relacionamentos conjugais, Senhor Jesus. Ó, Pai amado, aquilo que o inimigo tem tentado, Senhor, destruir, Pai, nós oramos, Senhor, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha fortalecer, Pai. Ó, Espírito Santo de Deus, ó, Pai querido, nós somos a Tua igreja, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, que a família, ela é um projeto Teu, Senhor. Oh, Pai amado, nos fortaleça, Senhor Jesus. Nos fortaleça, Senhor Jesus, como a Tua noiva, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, os relacionamentos de pais e filhos, meu Pai. Restaura, Senhor, palavras ditas, Senhor Jesus, que causaram, Senhor Jesus, a ira, Senhor. Causaram, Senhor Jesus, a tristeza, meu Pai. Causaram feridas, meu Deus. Oh, Pai querido, venha curar nessa manhã, Senhor. Venha curar, Senhor Jesus, venha restaurar, Senhor. Famílias, Pai amado, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus. Oh, Pai amado, como Tua igreja, Senhor, nós oramos, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, para que o Teu amor, ele esteja em nós, Senhor. Para que o Teu perdão, Senhor Jesus, ele seja transparecido, Senhor, através da atitude que nós temos com o nosso irmão, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, trabalhe em nós, porque por nós mesmos nós não somos capazes. Mas em Ti, Senhor Jesus, nós somos fortalecidos. Em Ti nós somos instruídos. Oh, Pai, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. E nós Te agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Pai. Nos ensina, Senhor Jesus, a sermos praticantes, Pai, não apenas ouvintes, Senhor. Oh, Pai amado, para que o nosso coração,
para que o nosso coração transborde, Senhor, da Tua presença, para que o nosso coração, ó Pai amado, ele venha estar ligado a Ti, Senhor, em o nome de Jesus. Abra os nossos ouvidos para que o Teu Santo Espírito, Ele esteja nos instruindo, Pai. Ó Senhor, e que nós possamos, Senhor, a cada dia viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai, em o nome de Jesus. Amém.